Olá, meninas, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao nosso canal Paty Rossi Mentoria. Espero que você esteja feliz com os conteúdos que a gente está colocando aqui. Já tem vários conteúdos aqui embaixo sobre autoconhecimento, espiritualidade, é, sair da zona de conforto, emoções. Tem muita, muita coisa aqui para vocês. Espero que vocês estejam gostando. E hoje eu venho com mais um tema super interessante chamado liberdade. Você sabe qual é a sua liberdade? Bem, se você quer entender um pouquinho mais sobre a liberdade no autoconhecimento, na espiritualidade, nossas emoções, pega aí sua xicrazinha de café, de chá, o seu caderninho, e bora conversar comigo sobre esse tema. Que tal a gente começar sobre definir o que é liberdade, a definição de liberdade? Se a gente for procurar aí no dicionário, só no dicionário são 9 significados, 9 sentidos da palavra liberdade. Se a gente for buscar liberdade no lado do autoconhecimento, também tem vários sentidos. E como na espiritualidade também. Mas eu achei uma frase que eu acho importante, que define muito bem o que é liberdade. A liberdade é: o homem é dotado de toda razão e por isso é semelhante a Deus. Foi criado livre e senhor dos seus atos. Então, significa o quê? Que liberdade é você ser livre e ser responsável pelos seus atos. E nisso nos tornamos semelhante a Deus. A liberdade, ela pode ser para mim ter um significado e para você ter outro. A liberdade pode ser uma ação para você, a liberdade para você pode ser um estado, para você a liberdade pode ser um valor, depende para cada um. O importante é você entender qual é a liberdade para você. E aí, no próximo ponto, eu vou falar um pouquinho como a liberdade ela nos ajuda no autoconhecimento, na espiritualidade, nas suas emoções, porque quando você entende e conhece qual é a sua liberdade, o que você pode fazer com ela, né? Ela vai te dar ser livre, livre de ser quem você é mesmo. E é importante entender que a liberdade, ela vem numa pirâmide. A ponta dela é a liberdade, que ela vem acompanhada com a responsabilidade e com o respeito. Então, a liberdade, a definição de liberdade, a base é respeito, a liberdade é respeito e responsabilidade, certo? Entendeu a definição? A definição pode ser para cada um, mas a gente tem que ter esse pilar, né? Essa pirâmide, para que a gente possa entender qual é o verdadeiro significado da liberdade. A gente conhecendo o que é essa liberdade, né? Qual é a nossa liberdade, isso já te mostra que você vai ser autêntica, certo? Porque você sabe que, como a gente já falou, a liberdade para cada um é de um jeito. Então, você entendendo a sua liberdade significa que você está sendo autêntica com aquilo. Agora, como a gente encontrar essa autenticidade na liberdade? A liberdade, eu vou trabalhar pelos dois pilares que eu trabalho, que é autoconhecimento e espiritualidade. No autoconhecimento, a partir do momento que você se conhece, entende quem você é hoje, você vai ter a liberdade de escolher, você vai ser, a liberdade ela vem com a consciência, como eu falei, né? Com a responsabilidade e o respeito. Você vai ter mais consciência daquilo que você está escolhendo para sua vida através das suas experiências que você viveu, você vai entender o que é legal, o que não é para a sua vida, para aquilo que você vai viver. Através dos seus atos, né? É o que vai te trazer mais conhecimento, mais consciência, mais consistências nas coisas que você está fazendo, certo? Então, é por isso que é importante o autoconhecimento e você saber. Com o autoconhecimento, você vai entender qual é a sua liberdade. Agora, no ato espiritual, no outro pilar da balancinha o espiritual, o que que significa? A espiritualidade com a liberdade, ela faz você entender, te dá a liberdade de você escolher qual é o melhor caminho a você seguir, qual é a sua religião, qual que é o seu dogma, qual que é aquilo que você acredita, que você não acredita, né? A liberdade, ela te dá isso. Mas é importante você saber qual que é a sua liberdade pelo autoconhecimento para você saber aonde você vai seguir, o que vai te orientar espiritualmente. Porque não adianta você seguir aqui um espiritual, ou seguir uma regra, seguir uma religião, e essa liberdade, essa religião, ela não te dá a liberdade de ser de quem você é, né? Então é importante você entender, porque a
liberdade na espiritualidade é você se conectar com a sua essência, com a sua alma, com Deus, com quem te criou, né? E no autoconhecimento, a liberdade te traz a saber os seus sonhos, realizar suas coisas, a viver o seu propósito. Porque o propósito está conectado com a sua espiritualidade, entendeu? Tudo está conectado. Então, a liberdade é o que você vai fazer, né? Com responsabilidade para você conseguir aquilo que você quer. E com respeito, respeito de quem você é, dos seus valores, né? Daquilo que você segue, daquilo que você acredita, e principalmente com o outro. Isso sim é ter liberdade. E ser autêntica, né? No fundo, você está sendo autêntica, você está sendo você. Porque a liberdade que é para mim não é para você. O que é o valor de liberdade para mim não vai ser o mesmo valor para você. Então, é por isso que é tão importante você entender a sua, o autoconhecimento e ter conhecimento da sua essência também. Fez sentido para você? Bem, outra parte também que é importante a gente falar da liberdade é que quando você é autêntica, você não se importa muito com que os outros pensam, concorda? Porque você sabe o que você quer, o que você não quer. E isso, de vez em quando, pode gerar até um pouco de arrogância ou um pouco de frustração também nas outras pessoas e em você, porque você está sendo autêntico, você está sendo quem é você. E muitas vezes a pessoa está te tratando de uma forma, né? Você fala assim, poxa, não é isso que eu quis dizer, né? Mas é importante você entender que a liberdade, quando a gente é autêntica, quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente sabe, né, lidar com as situações, a gente precisa entender que nem tudo que o outro está sentindo é representa você. Por quê? Porque ele está vivendo das referências que ele está tendo. Ele provavelmente não tem um conhecimento, uma certeza do que ele está querendo, né? Muitas vezes você sabe quando você fez um conhecimento, você entende por que que você está querendo, por que que você define que a sua liberdade é uma garrafa d'água, um exemplo, né? Porque você já viveu várias, você já conhece a sua história, você já viveu várias coisas e entendeu que ao ter uma água, aquilo te gera uma liberdade, te gera uma emoção, te gera um monte de coisa que te faz bem, né? Agora tem outras pessoas que ela quer um copo d'água, ela quer a garrafa d'água, mas ela não sabe por quê, porque ela sabe só porque ela ouviu os outros falarem, que ela viu na internet, que ela viu em outros lugares, que aquela água é boa. Então ela falou assim, olha, bebe a água aí para você, entendeu? Só que ela não sabe por que que aquela água é boa. Então você fala, não, eu não quero, porque a água agora para mim não é boa por causa disso, 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 disso. E a outra pessoa, aí você vai perguntar, mas por que que você quer que eu beba? Ah, porque eu li ali, porque eu vi aqui. Mas que base da história dela, da vida dela, ela vai ter? Então é muito importante a gente entender, quando a gente é uma pessoa autêntica, livre de quem a gente é, livre de ser quem a gente é, a gente acaba gerando isso nas pessoas. E aí isso também vem com as suas emoções. Porque muitas vezes a gente não vai agradar as outras pessoas sendo o que a gente é, que as pessoas ela criam histórias, imagens da gente, e que muitas vezes, quando a gente é o que a gente é, frustra aquela imagem tanto que ela tinha. Então você precisa entender que essas emoções elas não são suas, são delas. Agora você precisa entender como as suas emoções é, reativa, né, ativa na sua liberdade, como a sua liberdade conecta nas suas emoções. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento, que vem através do autoconhecimento, que vem através de um conhecimento profundo da sua essência, do seu lado espiritual, dos seus valores. Então, isso, toda essa liberdade, essa autenticidade, compreender, ser consciente de quem você é, saber o que que é, isso é muito libertador, né? Se torna você livre, você não fica entrando em ideias das outras pessoas, você consegue ler um livro e compreender como aquilo faz bem para você e o que que aquilo não faz bem, o que que você concorda, o que você não concorda, por que que aquele fato fez você pensar e não pensar, né? É muito bom quando a gente consegue, a gente tem a liberdade de nos conhecer, de relacionar com a gente, é muito bom, né? Porque isso traz com que você possa ter esse livre-arbítrio de ser quem você é. Você tem esse poder, né, de ser o livre-arbítrio de quem você é. E tem escrito aqui: a liberdade alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus, na nossa bem-aventurança. A nossa bem-aventurança são os nossos dons, são as coisas boas que a gente tem, né? Então, é importante a gente entender muito que a opinião do outro, as suas emoções, quando são conhecidas e compreendidas e esclarecidas, ela se torna muito mais uma arma
de viver a vida que você tanto ama, ser livre, do que ficar tentando se encaixar nos lugares que não te pertencem. Fez sentido? Deu para entender? Bem, com tudo isso, explicando o significado do autoconhecimento, da espiritualidade com a liberdade, na Balancid, a gente consegue entender isso, né? Porque eu estou falando aqui da gente entender nosso passado, porque esse é o método que a Balancid usa. A gente faz um raio-x, a gente entende cada coisa que você traz à tona, né, na reunião, no nosso encontro, e aí a gente vai entendendo bem como você vai definindo, como você vai desenhando a sua liberdade. Bem, se você gostou desse tema, se você entendeu, se você ficou com dúvida, se você quer compartilhar mais, escreve aqui embaixo, compartilhe esse conteúdo para alguma pessoa que está se sentindo, precisa se sentir livre, que precisa viver essa liberdade ou que precisa entender o que é essa liberdade, quais. Isso aqui é uma referência que eu tenho, tanto uma referência religiosa, né, da minha fé, do meu lado espiritual, quanto do meu autoconhecimento. Mas se você tiver outras vertentes, outras ideias, é interessante a gente compartilhar, a gente construir, porque tudo isso isso é a liberdade de comunicar, de se construir, né? E então aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa seu like, compartilha, mostra para as outras pessoas que precise, deixa seus comentários aqui, porque me ajuda a engajar esse conteúdo, desse vídeo, essa página aqui, porque é feito com muito amor, com muito carinho. E espero que você tenha gostado e a gente se possa se ver na próxima vez, que logo, logo eu já estou com um vídeo novo aqui para vocês, tá bom? Beijos e até mais.